Estamos unidos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Tu que és um homem de Deus, procura a justiça. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo 6, 2-12. Caríssimo, ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho. Um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, pórfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade. Mas quando acompanhada do espírito de desprendimento. Porque nada trouxemos ao mundo, como, tampouco, nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer, caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos, que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé, e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado. E pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 48, 49. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda. Porque temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro. Nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites, e garantir-lhe uma existência imortal. Não te inquietes, quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois, ao morrer, não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo, todos te aplaudem, tudo bem, isto que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois, revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Evangelho. Andavam com ele várias mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 8, 1-3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças, Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana, e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Na travessia dos tempos, a palavra de Deus continua a soprar como vento suave e firme, atravessando impérios, culturas, ideologias e corações. Hoje, ela nos alcança por meio da primeira carta de Paulo a Timóteo, do Salmo 48 e do Evangelho segundo Lucas. 3 textos, 3 vozes, um só chamado: viver com autenticidade, resistir à sedução do poder, e reconhecer que o reino de Deus se revela nos pequenos, nos humildes, nos esquecidos. Para entender essa mensagem, é preciso mergulhar no contexto em que foi escrita e perceber como ela fala diretamente à nossa realidade. A primeira carta a Timóteo, escrita por Paulo por volta do ano 64 d.C., é uma orientação pastoral dirigida a um jovem líder da comunidade cristã de Éfeso. O Império Romano dominava o mundo conhecido, impondo não apenas leis e tributos, mas também uma cultura de poder, riqueza e idolatria. A religião oficial era politeísta, e o culto ao imperador era obrigatório.
Ser cristão era um ato de resistência. Timóteo, ainda jovem, enfrentava heresias internas e pressões externas. Paulo, então, escreve com urgência e ternura: tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Essa exortação ecoa o que a tradição espiritual chama de combate espiritual, expressão que remonta aos padres do deserto e foi sistematizada por autores como Lorenzo Scupoli, no clássico O Combate Espiritual, muito amado por São Francisco de Sales, O Combate Espiritual, Scupoli Movimento de Vida Cristã, MVC. Scupoli ensina que o verdadeiro combate não é contra os outros, mas contra as paixões desordenadas, o orgulho, a cobiça, a vaidade. A mansidão, que Paulo recomenda, não é fraqueza, mas força domada, é a virtude que permite resistir sem violência, corrigir sem arrogância, amar sem exigir retorno. O Salmo 48 reforça essa crítica ao poder das riquezas. Com sabedoria poética, o salmista pergunta: por que temer os que confiam nas riquezas? Ele lembra que ninguém pode comprar a própria vida, que a morte é o grande nivelador, e que a verdadeira felicidade está na humildade de espírito. Este salmo provavelmente foi composto em um período de crise social, quando os ricos exploravam os pobres, e o povo buscava consolo na fé. Hoje, em meio à ostentação digital, a busca por status e a ansiedade coletiva, o salmo nos convida a confiar não no que passa, mas no que permanece. Essa espiritualidade do desprendimento foi retomada com profundidade pelo Papa Francisco, especialmente em documentos como Laudate Dei e Se Est la Confiance. Ele afirma que a pobreza evangélica começa com uma postura interior, a humildade plena de confiança na misericórdia, a pobreza em 3 documentos do Papa Francisco, Aletheia. Inspirado por Santa Teresinha, Francisco mostra que a verdadeira pobreza não é miséria, mas liberdade interior, é saber que nada nos pertence, e que tudo é dom. Ele alerta que até mesmo o compromisso com os pobres pode se tornar arrogante, se não for vivido com humildade. A pobreza cristã, portanto, é uma pobreza de coração, que se abre à gratidão e à beleza do amor. O Papa Francisco, em seu testamento, deixou uma mensagem profundamente simbólica e espiritual ao pedir que seu funeral fosse marcado pela simplicidade radical. Ele solicitou que fosse enterrado em um caixão simples, sem ornamentos, e que sua lápide tivesse apenas uma palavra: Franciscus. Essa escolha rompe com séculos de tradição vaticana, onde os papos eram sepultados em 3 caixões interligados de cipreste, chumbo e madeira nobre, simbolizando respectivamente a humildade, a firmeza doutrinal e a dignidade humana. Francisco, no entanto, optou por um único caixão de madeira, revestido de zinco, e pediu para ser enterrado fora do Vaticano, na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, onde costumava rezar antes e depois de suas viagens apostólicas, o que o Papa Francisco mudou nos ritos do seu funeral. Essa decisão é mais do que estética ou logística. É uma homilia silenciosa, como descreve um artigo da Católicos. O caixão do Papa se torna um catecismo vivo, que ensina sobre a humildade, a eternidade e o julgamento diante de Deus, ó silêncio que fala ao mundo, o caixão do Papa e sua mensagem eterna. Francisco quis mostrar que, diante da morte, nem mesmo o sucessor de Pedro leva consigo títulos, riquezas ou poder. O que permanece é a fé, o amor vivido, e a entrega ao Evangelho. Essa mensagem se conecta diretamente com a primeira carta a Timóteo: nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. E ecoa o espírito de São Francisco de Assis, que morreu sobre a terra nua, cantando a liberdade de quem nada possui, mas tudo espera de Deus. A imagem do caixão sem gavetas, como Francisco chegou a dizer em outras ocasiões, é um convite à conversão. Não há gavetas para guardar bens, títulos ou vaidades. Há apenas espaço para a alma, para a fé, para o amor. É um chamado a viver com desprendimento, com mansidão, com esperança na ressurreição. O Evangelho segundo Lucas nos surpreende com uma cena silenciosa e revolucionária. Jesus, caminhando por cidades e povoados, é acompanhado não apenas pelos 12 apóstolos, mas por mulheres Maria Madalena, Joana, Susana e outras. Lucas, médico e historiador, escreve seu evangelho por volta do ano 80 depois de Cristo, para comunidades cristãs gentílicas.
O termo gentílico vem do latim gentilis, que significa pertencente a uma nação ou não judeu. Na Bíblia, os gentios são todos os povos que não pertencem ao povo judeu. Portanto, comunidades cristãs gentílicas são aquelas formadas por convertidos ao cristianismo que não eram judeus de origem. Nos primeiros anos do cristianismo, a maioria dos seguidores de Jesus era judia. Jesus nasceu, viveu e ensinou dentro da tradição judaica. Os primeiros apóstolos também eram judeus e, inicialmente, o cristianismo era visto como uma seita dentro do judaísmo. Com o tempo, especialmente após a missão de São Paulo, o evangelho começou a ser anunciado aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Paulo foi o grande apóstolo dos gentios, viajando por cidades do Império Romano como Corinto, Éfeso, Filipos e Tessalônica, onde fundou comunidades cristãs compostas por pessoas de diversas origens culturais e religiosas. Essas comunidades enfrentavam desafios únicos. Diferenças culturais, costumes pagãos, práticas religiosas politeístas, e ausência da lei judaica. Integração com judeus convertidos, havia tensões sobre práticas como circuncisão, alimentação e observância da lei de Moisés. Perseguições, os gentios convertidos ao cristianismo muitas vezes eram vistos como traidores de suas tradições locais e sofriam rejeição social. O Evangelho segundo Lucas é especialmente voltado para os gentios. Lucas era provavelmente um gentio convertido, e seu evangelho destaca a inclusão dos marginalizados, mulheres, pobres, doentes, estrangeiros. A universalidade da salvação, Jesus é o Salvador de todos, não apenas dos judeus. A ação do Espírito Santo como força que une diferentes povos na fé. Lucas escreve para mostrar que o cristianismo não é exclusivo, mas aberto a todos os povos, e que o reino de Deus se manifesta onde há fé, amor e serviço independentemente da origem étnica ou religiosa. Hoje, podemos entender as comunidades cristãs gentílicas como símbolo da diversidade da Igreja. A fé cristã está presente em todos os continentes, culturas e línguas. A mensagem de Jesus continua sendo universal, e o desafio permanece: acolher as diferenças, viver a unidade na diversidade, e anunciar o Evangelho com respeito e coragem. Ao destacar a presença ativa das mulheres, Lucas rompe com a cultura patriarcal do judaísmo e do mundo greco-romano, onde mulheres eram invisíveis, excluídas da vida pública e religiosa. Segundo a tradição patrística e estudos contemporâneos, Lucas é considerado o evangelista das mulheres. Lucas, o evangelista das mulheres, agência Eclésia. Ele dá voz e protagonismo àquelas que, na sociedade da época, eram silenciadas. A presença dessas mulheres não é decorativa, elas sustentam a missão com seus bens, com sua fé, com sua coragem. Maria Madalena, curada de 7 demônios, torna-se símbolo da redenção. Joana, esposa de um alto funcionário de Herodes, representa a fé que rompe barreiras sociais. Susana e outras mulheres mostram que o reino de Deus é construído também por mãos femininas, discretas, mas essenciais. Concluindo, hoje, como ontem, somos chamados a combater o bom combate da fé. Não com armas, mas com justiça, piedade, amor e mansidão. Somos convidados a não nos deixar seduzir pela cobiça, pela aparência, pela lógica do lucro. Somos desafiados a reconhecer que o reino de Deus se revela nos pequenos gestos, nas pessoas esquecidas, nas mulheres que sustentam a missão com coragem silenciosa. O tema central desta reflexão é a fidelidade à verdade do Evangelho em meio às tentações do mundo. Uma verdade que não se vende, que não se corrompe, que não se cala. Uma verdade que se expressa na justiça, na humildade, na comunhão. Que possamos, como Timóteo, viver com coragem. Como o salmista, confiar no que é eterno. E como as mulheres do Evangelho, servir com amor. Que esta palavra nos inspire a viver com profundidade, a resistir com esperança, e a amar com liberdade. Porque o reino de Deus não é dos poderosos, mas dos humildes de espírito. Oração. Senhor, Deus da eternidade e da simplicidade, Tu que nos criaste sem nada e nos chamas a viver sem excessos, ensina-nos a caminhar com leveza neste mundo pesado de vaidades. Que possamos olhar para o caixão sem gavetas e entender: nada levaremos, a não ser o amor que semeamos, a fé que sustentamos, a justiça que praticamos.
Ajuda-nos, como ensinaste a Timóteo, a fugir das coisas perversas que nos cercam, a cobiça disfarçada de ambição, a vaidade travestida de sucesso, a fé negociada por conveniência. Que sejamos homens e mulheres de Deus, firmes na mansidão, corajosos na humildade, perseverantes na caridade. Ensina-nos a combater o bom combate, não contra os outros, mas contra o ego que nos divide, contra o orgulho que nos cega, contra o medo que nos paralisa. Que a nossa luta seja pela paz, pela verdade que liberta, pela justiça que consola. Senhor, que o nosso coração não se perca nas riquezas, nem se iluda com o brilho passageiro das coisas. Que saibamos viver com o necessário, com gratidão pelo pão, pelo abrigo, pela vida. Que o Salmo nos lembre, não há riqueza que compre a eternidade, não há prestígio que nos acompanhe na morte. Só o amor permanece. E que, como as mulheres do Evangelho, tenhamos coragem de seguir-te com tudo o que temos. Que nossas mãos sustentem uma missão, que nossos bens sirvam à esperança, que nossa presença seja sinal do reino. Que sejamos como Maria Madalena, curados e enviados, como Joana, fiéis mesmo entre os poderosos, como Susana, discretas, mas essenciais. Senhor, que a nossa vida seja uma homilia silenciosa, como o caixão sem gavetas que o Papa Francisco pediu. Que nossa lápide espiritual diga apenas: aqui viveu alguém que amou. E que, ao final, possamos ouvir de ti: combate vencido, fé guardada, vida eterna conquistada. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.